Salute, utualetes. O que era a fidúcia no direito romano? A fidúcia no direito romano pode ser entendida como negócio jurídico através do qual um fiduciante transfere a propriedade de coisa sua a um fiduciário para que este realize algo com a coisa transferida. Existem, portanto, 4 elementos principais na fidúcia. Primeiro, a figura do fiduciante, que é quem transfere a propriedade. Segunda, a figura do fiduciário, que é quem recebe a propriedade. Em terceira, a coisa transferida, que chamamos de re fiduciaria ou tão somente de fidúcia. E em quarta, a transferência da propriedade, que é um elemento essencial da fidúcia. A origem da fidúcia em Roma é bem antiga. A gente sabe, por exemplo, que ela existe desde o século III a.C., mas possivelmente data desde antes da Lei das 12 Tábuas. Durante essa época primitiva do direito romano, alguns contratos importantes, como o comodato e o depósito, não existiam. Eles só seriam recebidos posteriormente no sistema de direito romano por influência do direito das gentes. Entraram como pactos e viraram contratos por influência dos direitos das gentes. Portanto, originalmente, a fidúcia tinha um papel muito importante de suprir o vácuo deixado pela ausência desses contratos. A fidúcia era necessariamente realizada por uma datio solene, ou seja, ou através de uma mancipatio, ou através de uma in iure quaestio. Só para lembrar, uma mancipatio é uma alienação, é um ato jurídico solene, através do qual alguém aliena algo na presença de testemunhas, com a pronúncia de palavras certas e sagradas, e na presença de um porta-balanças. Já uma in iure quaestio, uma sessão em juízo ou sessão em direito, é uma simulação processual de uma reivindicação. De toda maneira, o produto final é a alienação de alguma coisa, a alienação da propriedade de alguma coisa. E no caso específico da fidúcia, a ela se juntava um pactum fiduciae, um pacto de fidúcia, através do qual o fiduciário se comprometia a devolver a coisa recebida em propriedade ao fiduciante, que era o seu proprietário original. Por conta disso, apenas coisas infungíveis poderiam ser objeto de fidúcia e muito se discute se só coisas mancipi ou coisas nec mancipi poderiam ser objeto de fidúcia. Alguns autores, como Carlo Longo, consideram que coisas nec mancipi também poderiam ser objeto de fidúcia, sobretudo à luz do fato da in iure cessio, que é um modo de transferência não só para as coisas mancipi, mas também para as coisas nec mancipi, ser utilizado na alienação fiduciária. As fidúcias podiam ser de 2 tipos, ou a fidúcia cum amico, ou a fidúcia cum creditore. A fidúcia cum amico se presta aos mais variados fins, como, por exemplo, alcançar os mesmos fins de um contrato de mandato, ou de comodato, ou de depósito. Já a fidúcia cum creditore, que é o que nós estamos discutindo aqui nesse vídeo, era sempre realizada para garantir uma obrigação ou um crédito anterior, assim como, por exemplo, um penhor ou uma hipoteca garantem um crédito anterior. No caso da fidúcia, se trata naturalmente de uma garantia real, porque existe a transferência da propriedade da coisa dada em garantia. Então, quem recebe a garantia, o fiduciário, passa a ter um direito real, neste caso a propriedade, sobre a coisa que visa garantir um crédito seu. Entretanto, é sempre importante ter em mente que o direito do fiduciante de receber a coisa de volta depois de pagar a sua dívida pela qual alienou algo em garantia não é um direito real, mas sim uma relação obrigacional, porque pela mancipatio ou pela in iure quaestio a garantia é estabelecida, a propriedade é transferida, mas o pactum fiduciae é tão somente um pacto. Então, o fiduciante tem uma relação obrigacional com o fiduciário. De toda maneira, sendo uma garantia fidúcia, o fiduciário deveria, com a coisa que recebeu em propriedade, que foi dada em garantia, satisfazer o seu crédito, caso não fosse pago pelo fiduciante. Essa satisfação se dava por uma venda da coisa, que com o produto dessa venda pagava a si mesmo o que não recebeu do fiduciante. Só que essa venda só poderia ter lugar caso a cláusula ut vendere liceret fosse incluída no pacto de fidúcia após a emancipatio ou in iure cessio. Originalmente, essa cláusula
estava relegada à vontade das partes de ser inserida ou não. Posteriormente, porém, surgiu a presunção absoluta de que essa cláusula sempre existia nos pactos de fidúcia. Assim, com a venda da coisa recebida em fidúcia e com o pagamento da dívida que não foi adimplida pelo fiduciante, a questão era resolvida e, caso o valor do produto da venda excedesse o valor da dívida original, esse supérfluo deveria ser devolvido pelo fiduciário ao fiduciante no final das contas. Existe uma última característica muito importante, porque ela não é intuitiva na fidúcia, que tem que ser levada em conta, que é que, embora a propriedade seja sempre transferida, a posse não. Na verdade, era muito comum que a posse não fosse transferida nas fidúcias, como acontece, por exemplo, atualmente na hipoteca, com a diferença de que na hipoteca a propriedade não é transferida, mas sim é só constituído um direito real de garantia sobre a coisa. Na fidúcia, a propriedade era transferida, mas a posse continuava em mãos do fiduciário. É por conta disso que criou-se uma figura usucapião especial chamada usureceptio para proteger o fiduciante do fiduciário que pretendesse reivindicar a coisa mesmo depois da dívida ter sido adimplida, ou seja, do crédito garantido pela fidúcia ter sido satisfeito pelo fiduciário. Por ser um negócio muito antigo, originalmente a fidúcia não tinha proteção processual nenhuma, ou seja, não existia uma ação que a protegesse. Ela se baseava tão somente, como indica o nome do negócio, na fé, na boa-fé entre o fiduciante e o fiduciário. No caso, muito mais o fiduciante, que esperava ter restaurado a sua propriedade pelo fiduciário depois da finalidade da fidúcia ter sido alcançada. Alguns autores, entretanto, como Zavini, Jacquelin, Lenel e Gradenwitz, consideram que a conditio operandati era utilizada para proteger a fidúcia mesmo em momentos muito antigos do direito romano. Só para lembrar, as condições eram ações civis através do qual alguma coisa poderia ser recuperada se a finalidade da alienação dessa coisa não fosse alcançada. Um outro nome muito conhecido para essa condição é conditio causa data, causa não secuta, que é precisamente o que acontece numa fidúcia em que o fiduciário não retorna a propriedade depois da solvência do crédito ou depois da realização da fidúcia, seja ela qual for. Outro modo de proteção da fidúcia no direito processual romano é a já mencionada usura captio, essa usucapião processual que protegia o fiduciante. No direito clássico, com o desenvolvimento do direito pretoriano, uma ação in factum, uma ação de fato, foi criada pelo pretor para proteger diretamente a fidúcia. Lembrando que uma ação in factum recebia esse nome por ser baseada num fato que o pretor considerava juridicamente relevante e, portanto, digno de uma tutela processual, e não de um fato que era diretamente protegida por uma lei do direito civil. Uma lei do direito civil sobre a fidúcia só vai ser criada no momento muito tardio, se comparado com a origem da fidúcia, durante o consulado de Quinto Múcio Scaevola, em 95 a.C., em que uma ação in ius, uma actio in ius, é criada e passa a proteger a fidúcia diretamente. À luz de tudo isso, a gente pode se perguntar, qual que é a natureza jurídica da fidúcia no direito romano? Alguns autores, como Ubelord, Gaib, Acarriá e, no Brasil, o próprio Moreira Alves, consideram que tem natureza contratual, ou seja, que se tratava de um contrato no direito romano. O argumento principal é que a fidúcia tinha uma ação própria, uma actio fiduciae, e, como sabemos, a grande diferença dos pactos para os contratos no direito romano era que os contratos eram protegidos diretamente por uma ação, já os pactos não. Lembrando que o sistema de contratos no direito romano, diferentemente do moderno, era bem típico e rigoroso. Só o que o ius quili considerasse como contrato, por mais disseminada prática de outros negócios que fosse, era considerado contrato. Já todos os demais negócios jurídicos bilaterais recebiam estatutos de meros pactos e, portanto, não geravam ações, mas eram protegidos tão somente por uma defesa indireta, por uma exceção processual. Ora, a fidúcia possui uma ação direta, a actio fiduciae.
Mas lembremos também que alguns pactos especiais, como os pacta vestita, eram protegidos também por ações e nem por isso eram considerados contratos no direito romano. Uma característica muito importante que distingue os pactos dos contratos é que os contratos são negócios mais autônomos, enquanto os pactos possuem sempre uma natureza de acessoriedade a um negócio anterior ao qual eles são adjetos. Vamos analisar como que a fidúcia era feita. Nós vimos que era através de uma datio solene, uma mancipatio ou uma in iuris quaestio, a qual era ajuntado um pacto de fidúcia, ou seja, existe aí um indício de acessoriedade. A existência de um pacto fidúcia adjeto a essa datio solene foi um objeto muito grande do debate na romanística no século XIX. Alguns consideravam, defendendo a natureza contratual da fidúcia, de que durante a própria emancipatio, durante as próprias palavras solenes da emancipatio, o contrato de fidúcia, os termos da fidúcia eram inseridos, ou seja, não havia uma relação de acessoriedade, fazia parte da própria emancipatio, o que fortaleceria a natureza contratual da fidúcia. Entretanto, isso, como Ehring destacava em suas obras, é uma grande contradição com a natureza da própria emancipação. Numa alienação, numa transferência de propriedade, se inseria aí um pacto no qual a propriedade deveria ser desfeita posteriormente, né? Com o fiduciário devolvendo a coisa ao fiduciante, ao proprietário original. Isso seria uma aberração jurídica em seus próprios termos. Essa questão foi resolvida com a tábua bética. A tábua bética é uma tábua de bronze encontrada no sul da Espanha, que no Império Romano era conhecido como Província da Bética. Nessa tábua bética está escrito um exemplo histórico de uma fidúcia que aconteceu. E nesse exemplo, nessa tábua, fica bem claro a diferença entre a etapa da mancipatio, da datio solene, e a etapa do pacto fiducia, que é o pacto acessório, que é a própria fidúcia. Nessa tábua bética, estava se dando em fidúcia vários escravos em um terreno. Existia, inclusive, uma emancipatio para cada um desses itens, revelando a natureza mais rígida da emancipatio, que não admitiria a fórmula de um pacto fidúcia dentro de si mesma. Na segunda parte, como mencionei, da tábua bética, aí sim está o pacto fiducia, deixando muito claro a relação de acessoriedade e, portanto, a natureza jurídica de pacto. Para quem quer saber mais sobre a fidúcia, eu recomendo fortemente a leitura de duas obras do século XIX, portanto antigas, mas ainda muito importantes pela extensão do que trataram do tema, e também pelo fácil acesso. Ambas as obras podem ser encontradas no site da Biblioteca Nacional da França, o famoso Gallica, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O primeiro é uma obra de René Jacquelin, chamada De la fiducie. A segunda é um artigo de Paul Gide, publicado na Revue de Législation Ancienne et Moderne, em que ele analisa a mencionada tábua bética e faz uma extensa análise sobre os seus termos e sobre a reconstrução do texto original contido na tábua de bronze. Se você gostou do vídeo e quer incentivar o estudo e a produção de mais conteúdo sobre direito romano, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. Valete!